Fala, Leandro Silva! Olha, você pode ser favorável ou não à questão da energia nuclear, mas ela é uma realidade em Angra dos Reis. Nós temos duas usinas nucleares e, na verdade, um avanço numa discussão que está emperrada e tal, a possibilidade da terceira, o que muita gente aguarda. E eu vou conversar hoje sobre esse tema, sobre energia nuclear, sobre eletronuclear, com duas pessoas que militam diretamente no dia a dia com o funcionário, com o trabalhador, lá no canteiro, no pátio, lá no chão de fábrica, como diz aí os sindicalistas. Dois sindicalistas aqui na minha frente, o Tilico é o presidente do Sindicato dos Eletricitários de Angra e Paraty, o Estipar, e também o Cirilo, que é um grande amigo também, presidente do Sindicato da Construção Civil. Obrigado, Tilico, pela presença. Bom te receber aqui, irmão. Eu que agradeço, Leandro. É um prazer inenarrável, uma oportunidade ímpar da gente estar junto aqui, debatendo e defendendo a condição da energia nuclear para Angra dos Reis. Cirilo já é de casa também. Obrigado, irmão. A gente agradece mais uma vez, Leandro, a oportunidade de estar aqui debatendo junto desse cara aqui, amigo de anos. A gente está trocando essas informações aqui e juntando sempre força em prol do trabalhador do nosso município. Bom, na verdade, Tilico, a questão da energia nuclear é uma necessidade hoje para a cidade, para a sua economia, para a economia do município. Eu tenho as minhas ressalvas não quanto à questão da energia nuclear, mas a questão social que as usinas têm no município, aí a minha visão social. Eu sempre, quando converso muito com os presidentes, né, enfim, que hora sempre muda lá na Eletro, sobre essa leitura nossa. Quer dizer, a gente sabe que as duas usinas trouxeram para a cidade um impacto econômico considerável, mas também os seus problemas, e que a eletronuclear não pode fugir dessa responsabilidade. Como é que o sindicato pensa sobre isso? Cara, Leandro, o que é que acontece? A gente, como sindicalista, como você falou, afirmou, chão de fábrica, é um prazer mesmo estar aqui do lado do meu camarada Cirilo, que a gente se conhece desde a época que a gente jogava bola. Caramba, isso tem tempo, hein? Olha, faz tempo, a gente não tinha nem cabelo branco. Olha, eu tô vendo aí. Mas graças a Deus. Levou. Graças a Deus, cada um seguiu o seu caminho e se reencontramos defendendo o trabalhador. Então, uma das prioridades sindicais é sim pelo trabalho e projeto social. Um dos temas que a gente vem batendo muito forte na eletronuclear e é recente, e conhecimento amplo, é o ônibus universitário. É um absurdo a eletronuclear ter tomado a postura de suspender o fornecimento dos ônibus universitários. Amanhã, a minha diretoria vai estar sentada à mesa com o presidente interino Simval, ao qual a gente demonstrou um gesto de apoio pela saída do Raul Licurgo, porque corria um sério risco do Sidney Bispo assumir como presidente, e isso seria um desastre total. Então, o sindicato acendeu o alerta e nós fizemos nosso apoio ao Simval como presidente interino. Então, amanhã a gente vai estar abordando esse assunto também, porque realmente a parte social pela eletronuclear, apesar das dificuldades que estão sendo narradas pela gestão da empresa, não condiz com tanta realidade. Muito bem. Cirilo, vocês da Construção Civil, o sindicato também está lá dialogando sempre com o trabalhador. Hoje tem uma ideia mútua, vocês, na verdade, junto com o Estipar, têm caminhado junto em algumas bandeiras? Leandro, a gente sempre está buscando a unidade, porque nada melhor do que a unidade para estar trabalhando em prol do trabalhador, né? E a gente entende que, como contrapartida, a eletronuclear tem que estar dando essa ajuda social para os munícipes, né? Porque o impacto gerado pela essa usina no nosso município foi imenso. Então, agora a gente não quer ser abandonado por ela assim, sem mais nem menos. Sim, e a empresa precisa ter essa responsabilidade, essa leitura, essa consciência, talvez seria a palavra correta, né? Agora, Tilico, é importante esse papo frente a frente, e aí eu sei que tem muita gente aqui, cidadão da cidade assistindo o programa e também o funcionário da Eletro. A eletronuclear diz que foi preciso tomar medidas austeras na empresa para
acabar, segundo que muitos usam lá, a chamada farra do boi. Eles alegam que a Eletro viveu tempos áureos com muito recurso e que existia uma facilidade enorme a ponto de gerentes, cada um ter o seu carro, etc, etc. Parece que eles fecharam a torneira. E aí, de fato, você, enquanto sindicalista, enquanto trabalhador, avalia que existia, na verdade, uma extravagância de recurso por parte da diretoria? Leandro, então, quando você menciona assim a farra do boi, aí remete tempo atrás, aí muitas pessoas assistiram entrevistas do Raul Licurgo, ao qual hoje eu falo tranquilamente. É uma pessoa que aprendi muito com o presidente, tá? Foi assim um adversário de suma importância, porque todas as dificuldades que o sindicato presenciou foi um aprendizado, tá? E ele usava o termo sapato largo em função da lenda, da chamada história que existia uma Eletrobras. Hoje não existe farra do boi, hoje não existe sapato largo. Tá? Porque se existisse farra do boi sapato largo, não teria justificativa para a gestão de Sidney Bispo comprar carro blindado, não existiria, pela gestão do Sidney Bispo, construir dentro da Eletronuclear Base Angra um estacionamento privativo separando trabalhador de diretor. Não faz sentido algum. Sabe? O que existe são jogos de narrativa ao qual usaram a população para acreditar que funcionários da Eletronuclear, o Cirilo está aqui, já vivencia isso todos os dias, ele representa a maior poderio dos contratados, e existe sim esse pensamento, até mesmo entre trabalhadores, que o funcionário efetivo da Eletronuclear é o rei. Isso não é verdade. Como ele falou, nós vivemos numa unidade. E qual é o intuito dessa unidade? Fazer a energia nuclear crescer. E quando ela cresce, ganha funcionário da Eletronuclear, ganha terceirizado da Eletronuclear, ganha o entorno da Eletronuclear, inclusive a parte socioambiental. Então, hoje, a gente entende que o jogo de narrativa que está sendo levado, ventilado pela gestão atual, pelo diretor de administração Sidney Bispo, é uma falácia. Não tinha necessidade alguma de fazer cortes. O que segura hoje Sidney Bispo na cadeira de diretor de administração na Eletronuclear é o jogo de narrativa e números fictícios que ele leva para o ministro Alexandre Silveira, dizendo que ele está fazendo um trabalho excelente. Mas ele não está sabendo dialogar com as lideranças sindicais, onde realmente os verdadeiros ajustes deveriam ser feitos. É importante colocar isso, assim, para quem está acompanhando o nosso bate-papo aqui no nosso canal no YouTube, o sindicato ele se posicionou, claro, defendendo a categoria, contrário às medidas que a Eletronuclear colocou há 2 anos praticamente. São decisões que foram empurradas, né, pelo que o trabalhador diz de goela abaixo, e que não houve, de fato, uma conversa franca, um olho no olho. Foi apenas, na verdade, comunicado e decisões. Olha, tem que fazer isso por conta disso, ponto final. E talvez essas decisões mais autoritárias e arbitrárias, se assim a gente pode dizer, causou essa ruptura, né? Se bem que não pode dizer que nunca patrão, enfim, seja aliado de funcionário. É evidente que há sempre um contraste nessa relação, mas pode ser uma relação harmoniosa, né? Mas o que aconteceu foi uma relação conflitante. Vocês, ao longo do tempo, viram que a relação ia ser muito complicada e a gente acompanhou isso. Vocês alencaram, ou intitularam, ou elegeram a questão do Raul Licurgo e do Bispo como os principais adversários hoje do trabalhador em si, lá da Eletro.
por conta de que a questão da comunicação, o diálogo, foi o principal estopim para isso? A melhor pergunta que você fez foi agora, cara. E assim, é bom para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso podcast. Agora faço parte do podcast, né? Ó, Obrigado, eu fico feliz, hein? Tá de Tá casa. em casa, meu o irmão. nosso podcast, como eu falei, o Raul Licurgo, ele é um procurador do Estado do Rio de Janeiro, foi um grande aprendizado. E a gente, claro, imaturo, acreditava que Raul Licurgo era o vilão da história. Só que o Raul Licurgo ele foi contratado de maneira estratégica e hoje a gente reconhece isso. Ele abriu mão da presidência para lutar dentro de Brasília brechas para que a gente evoluísse na construção de Angra 3. Isso é importante. Ele tentou muito fazer isso. Tá? Assim, a gente descobriu isso no final da gestão dele. Tá? Assim, Eu tive com o Licurgo algumas vezes. E assim, ele não parece esse moço que todo mundo me parece conta. uma pessoa extremamente dócil, evidentemente um cara que tem na bagagem, né, uma experiência em Sim, Minas Gerais Sim. também, né? Inteligentíssimo. uma história. ele tem uma história. É um cara que assim, a gente também até acompanhou de perto a sua não nomeação, ou a demora da sua nomeação, em função né? de ser um Porque advogado. advogado e tal, aí havia questionamentos. Um completo. E havia ali umas dúvidas sobre a sua performance à frente da empresa. né? E assim, mas a forma dele conversar e tal, era sempre muito afável. É evidente que ele tomou algumas medidas extremamente muito duras em relação ao trabalhador. Mas o sindicato, então, depois acompanhou que ele acabou abrindo mão, então, do seu posto, de não brigar pelo seu posto, alencando outra bandeira, no caso, seria a questão de Angra 3, até porque, para ele, enquanto presidente, seria maravilhoso, né? Seria um histórico enorme o presidente que conseguiu tirar o esqueleto do papel, né? Ou, enfim, retomar as obras de Angra 3, né? Exato, então. Aí é isso que eu estou tentando, a gente está tentando construir, e hoje a gente entende melhor essa história do Raul Licurgo. Realmente ele é uma pessoa diferenciada, foi estratégico, a gente demorou a entender isso. Mas por que nós demoramos a entender isso? A maior falha do Raul Licurgo Qual foi? foi demorar a sentar à mesa com o sindicato e deixando a gestão da empresa na mão do Sidney Bispo. E quando a gente tinha todas as ações da empresa sobre contenções, sobre regramentos dentro da eletronuclear, a gente assimilava que era por ordem de um presidente. Mas não, na verdade não é. O Raul Licurgo ele desembarcou da empresa por ele ter esgotado tudo que ele podia como profissional e como você mesmo alertou aqui, que um dos maiores desafios seria retomar a obra de Angra 3, que é muito importante para a gente. Ele se sentiu uma pessoa barrada. Sim. Ele não conseguia fazer andar. Ele estava ficando sem recursos, sem apoio do governo. E como ele precisava andar dentro de Brasília, ele teve mesmo que abrir mão da gestão da eletronuclear Angra 1 e Angra 2, acreditando que Sidney Bispo faria uma gestão. E o Sidney Bispo saiu atropelando a todos. Se hoje nós temos uma austeridade dentro da empresa, eu afirmo para todo mundo, todos os ouvintes, participantes do podcast, que o pior cenário que nós temos é o Sidney Bispo. E o pior de tudo, que a gente descobre que ele é apadrinhado pelo ministro Alexandre Silveira. Esse tema eu queria já entrar com você, mas antes, e aí voltando sobre a questão de Angra 3 aqui, que interessa diretamente o Cirilo e o seu sindicato. A todos nós. A todos nós, a Constituição Civil que diretamente de início, para que os eletricitários trabalhem em Angra 3, é preciso que a Constituição Civil toque, retome as obras e construa. É um sonho, assim, vocês têm acompanhado isso de perto e
a expectativa é grande em cima da decisão do governo sobre Angra 3, né, Cirilo? É muito grande, Leandro. A gente contava com esse governo, novo governo agora, o governo trabalhador, isso voltar a ser realidade, né? A gente acredita que é o PT, o nosso governo, do trabalhador. Angra 3 é um projeto do Partido dos Trabalhadores, né? Fizemos várias audiências públicas para isso sair do papel. Foi uma luta muito constante naquela época e a gente acreditou que voltaria. Mas o que a gente vê, Leandro, de bastidores, é que nenhum deles estão interessado em Angra 3. Não sei se é pelo custo de Angra 3, não sei aonde eles querem Inviabilizar. viabilizar essa verba que poderia ser destinada para a Angra 3, né? A gente não sabe. Mas que nenhum, na verdade, estão dispostos a olhar para a Angra 3. Tivemos conversando uma reunião com o Cássio, e de repente tem que voltar a fazer. O Tilico, Não, com o meu presidente. A gente vai voltar a fazer de forma contundente, de repente, outras ações. Para estar chamando a atenção do governo, tá olhando um pouco para o lado da gente aqui. Para a economia da cidade, é fundamental a retomada de Angra 3 e para a própria, como é que eu posso dizer, questão de honra da empresa, porque, na boa, ver aquela construção ali, não sei quantos por cento a gente já avançou. Passou 62%. 62%, já passando de 50% da obra feita. Sim. Aquilo lá se acabando com o tempo, dinheiro público gasto, porque você gasta muito na manutenção daquilo lá. Quer dizer, você imagina apenas abortar um projeto de Angra 3? Isso é uma tragédia para o setor de energia do país e para a energia nuclear também. E cada ano ela parada gera mais custo. Tilico, Deixa eu ajudar você. Por favor. Aqui. Vamos lá, vamos botar a pimenta nessa. Vamos temperar essa conversa. O Cirilo ele comentou que a gente tem lutado muito. Sim. Recentemente, agora, todo mundo sabe a conhecimento aqui de Angra dos Reis, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve aqui na Transpetro. Foi. E nós tivemos o prazer, junto com a parceria do STICPAR, da Associação dos Empregados da Eletronuclear, do Sindicato dos Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, e outras pessoas, entregar uma carta em mãos ao Lula. Eu estive pessoalmente com o Lula ao lado de Jandira Fegali e ao lado de Lindbergh Faria, chamando a atenção e fazendo um apelo emocional para que realmente, presidente Lula, está aqui mais uma vez, Cássio Tilico, seu criado, fazendo um apelo. O TCU, na audiência pública, junto com Júlio Lopes, deixou claro: a pior tomada de decisão para Angra 3 é não tomar decisão. Cirilo acabou de pontuar. A cada ano, sem uma tomada de decisão, é mais prejuízo. E quem perde? Quem perde não é Angra 3. Quem perde é a sociedade, os trabalhadores, o Brasil. Será que a gente vai postergar mais uma vez a decisão? Ao final desse podcast, a gente vai tentar trazer uma luz no fim do túnel. A gente já tinha feito o bate-bola antes da gravação, o Leandro já está ciente, o Cirilo também, a gente vai abordar isso. Mas realmente é assim, é muito triste nós sindicalistas, chão de fábrica, igual o Leandro falou. Olha, eu tenho 23 anos de empresa, Cirilo está com 25. Não parece não, mas é 25 anos de central nuclear. Ou seja, a gente já chegou aqui com essa promessa. E esse sonho, essa potencialidade é viável. E a gente acredita sim que a gente vai ter êxito nessa jornada. Eu acho que o Tilico coloca de forma muito clara essa ideia e o Cirilo vai nessa direção. Agora, é preciso chamar a atenção também das autoridades do município. Eu acho que é um tema do município, mas é um tema do Estado também. Mas é preciso que a gente possa buscar parceiros para mobilizar a sociedade civil organizada quanto à questão de Angra 3. Eu era vereador quando houveram-se diversas audiências públicas, né? Isso, fui vereador em 2008, 2009, 2010, então acompanhei depois o avanço disso, logo após as audiências públicas, as negociações
da Eletro com o poder público municipal, das contrapartidas socioambientais de Angra 3 e tal. Então, assim, é preciso reunir todos os atores do município em torno de uma ideia. Angra 3 é uma necessidade para o município. Rapaz, é interessante. Toda hora a gente volta no mesmo tema, unidade. É isso. Impressionante. Mas é preciso, Tílio, porque assim, o executivo da cidade precisa ter mais essa responsabilidade, quer dizer, Engajamento. né, esse engajamento. O legislativo do município também da mesma forma. Não é uma questão que a gente precisa ali ideologizar, né, Exatamente. esse campo de trabalho, independente de esquerda, direita, centro. A gente está falando aqui de geração de emprego, estamos falando aqui de aumento de receita, estamos falando aqui, né, do desenvolvimento econômico do município que passa por Angra 3 e que muito bem coloca aqui esse relatório da CGU, da TCU, que a pior decisão é não tomar decisão. É não tomar Porque você vai gerando, quer dizer, custo na manutenção de uma obra que até agora não se tem uma ideia final. Não, nós vamos retomar. Custa quantos bilhões? Não, nós vamos ter que acabar com aquela obra, botar no chão. Custa quantos bilhões? Quer dizer... 27 bilhões para construir, 23 bilhões para desistir da obra. Olha que absurdo. Agora, voltando aqui, claro que essa questão de Angra 3 parte de uma decisão de governo, Sim. Não é verdade? Está na mão do CNPE. E é um conjunto de ministros, né, que decide, evidentemente, tem que ver o que o Haddad vai falar. Acho que aqui não tem dinheiro para poder fazer esse investimento, não. Não, a Gleice diz, não, acho que é importante. Enfim, tem que ver todo esse grupo de ministros que tem a responsabilidade hoje, quer dizer, de pegar essa pauta e tomar uma decisão final. Agora, é preciso gritar, né? Como diz Frei Beto, político é igual feijão, só puxando na panela de pressão, né? Então, essa decisão vai ser uma decisão política. Agora, tirando esse desejo, esse sonho, vontade, essa vontade de retomada das obras, voltando para a realidade do contexto de Angra 1, Angra 2 e o complexo nuclear. Há um impasse hoje, pelo que a gente percebe, da questão da nomeação da Eletro. Já tem uma sinalização, a meu ver, muito positiva, né, que eu acho que você pega alguém que já está na administração, que não tem a marca antitrabalhador, né, que ali dialoga muito bem, que é o André Osório, que está alçado a ser o presidente. Parece que o ministro ainda não divulgou, não assinou a nomeação, está lá com ele. Não fez a liberação. Exato. Hoje você tem o Simval enquanto presidente interino, temporário, e querendo ou não, aí, vou passar para você, Tilico, as decisões da Eletro hoje, elas ficam meio que suspensas, assim, meio que a meia boca, por quê? Porque o presidente atual, que é interino, não quer assumir alguma responsabilidade, e está certíssimo, porque ele pode amanhã depois, semana seguinte, falar, não sou mais presidente. Então, são decisões que a Eletro precisa tocar a sua vida, só que hoje ela está emperrada. O presidente é interino para tocar o dia a dia. E mais do que isso, né? E passa a bola para você. O primeiro-ministro, pelo que vocês, e aí eu estou aqui, não conheço, né? Enfim, o bispo, que é o diretor administrativo, mas pelo que os sindicatos colocam, ele é o primeiro-ministro hoje da Eletronuclear, se assim a gente pode dar essa nomenclatura, né? É quem dá as regras e tal. Ele sai, o Raul, mas ele continua, ele está lá ainda. Vocês se posicionaram antecipadamente, ouvindo o zum, que ele poderia ser o presidente. Vocês já colocaram o trabalhador já se posicionou em relação a isso. Como é que está a realidade hoje dessa temperatura? Como é que está o ambiente hoje do complexo nuclear, Tilico? Cara, vou ser bem franco, isso aí eu vi e achei interessante, tá? Hoje a gente vive uma paz ruim. Mas, por incrível que pareça, é melhor viver uma paz ruim do que ter uma briga boa. Claro, todo mundo entende, todo mundo viu que nós metemos 23 dias de greve. 23 dias de greve. Foi. Não foi para contrariar Raul Licurgo, peço até desculpa para ele. Foi em função da austeridade de Sidney Bispo.
como você falou, e você vê que isso é um problema da eletronuclear, tá? Por quê? Angra 3 precisa de uma decisão. Gestão da empresa precisa de uma decisão. E está tudo parado. O Simval assumiu como presidente interino. Claro, a leitura que o Leandro faz é total cabível e faz muito sentido. Poxa, se existe a prerrogativa de haver uma alteração na gestão, por que eu vou poder usar a minha caneta se a próxima gestão pode vir e censurar o meu decreto? Então, entende, hoje, mais uma vez, chamando a atenção do nosso ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, precisamos de um posicionamento. E o posicionamento não é favorável a A ou B, mas sim a um projeto nuclear. Os trabalhadores hoje vivem uma paz horrorosa, um clima muito tenso, uma expectativa muito grande. Como eu falei para você, Cirilo está de prova. A gente confia, sim, na construção de Angra 3 e confia num mundo melhor para a eletronuclear, tanto para os efetivos terceirizados e o entorno da eletronuclear. Mas a gente precisa oxigenar, a gente precisa alterar a gestão. O senhor ministro, por gentileza, o senhor autorize a nomeação dos indicados, entendeu? A gente não acredita que o presidente Lula seja capaz de permitir o ministro Alexandre Silveira dominar a eletronuclear. Isso não é possível. Essa é a condição, tá? Esse é o risco. Mantendo a gestão atual, é temerário para o nosso futuro, porque a gente já conhece, nós somos chão de fábrica, a gente ouviu falar que está vindo aí um plano chamado choque de gestão, que o idealizador é o Sidney Bispo. E está errado. Esse não é o caminho. A gente não quer conflito com a empresa. Você mencionou super bem, André Osório. Ele é um cara que se comunica com o trabalhador. E o primeiro passo para uma empresa dar certo é você conversar com seus trabalhadores. Porque se você tiver um bom relacionamento, uma boa comunicação com os trabalhadores e com as lideranças sindicais, o resto é só colher frutos. O sindicato não está aqui para mandar ou dizer o que a empresa tem ou não a fazer, mas está para construir com a empresa para que ela não atropele o direito do trabalhador. Ô, Cirilo, e junto aos trabalhadores das terceirizadas, também o clima fica muito de insegurança, né? Tem contratos que estão chegando ao final, Leandro, e a gente está inseguro saber correr o risco de entrar em contrato tampão por não ter licitação, por a diretoria que está atual, interina, não ter poder de decisão, né? Isso é para lidar com vidas para os próximos 5 anos, são contratos de 5 anos para frente. Então a gente fica nesse meio termo aí, com medo. Insegurança, que vai acontecer, né? Isso gera uma preocupação imensa. Recentemente vivemos aqui, você acompanhou, todo mundo acompanhou, o contrato da Brigada de Incêndio dentro de uma central nuclear. O cara que mais travou e votou contra, Sidney Bispo. Vejam, contrato de Brigada de Incêndio dentro da central nuclear. É desse jeito que ele quer enxugar a empresa? É desse jeito que ele quer construir uma eletronuclear melhor? Foi reafirmado o contrato semana passada, numa eleição de 4-3, ao qual o conselheiro dos empregados foi peça fundamental para que continuássemos tendo um contrato para a Brigada de Incêndio dentro da central nuclear. Isso é possível? Reiterando o que o Tilido falou, ficamos na última direção da Eletro, 7 meses sem área verde. As vilas totalmente abandonado. Eu acompanhei. Árvore, exatamente. Então, às vezes, cortar custo dessa forma não é o ideal. Quer dizer, a gente está colocando aqui que, por falta de um contrato, né, enfim, todas as vilas que pertencem à eletronuclear, no caso Praia Brava, aquela vila que fica o hospital e os trabalhadores moram lá, a vila operária de Mambucaba e tal, o mato estava dessa altura. Né? Estava um aspecto de abandono total.
locais onde o trabalhador que preste seu serviço às usinas Angra 1 e Angra 2 reside, né, um local administrado pela eletronuclear, estava jogado às traças. É apenas um exemplo. Animais peçonhentos andando na rua, Leandro. Passeando pelas calçadas dos trabalhadores. Olha, realmente a situação é muito complicada. A bancada do Rio de Janeiro tem noção e ciência disso. Eu vi por diversas vezes o couro comendo a relação à questão. Na época do presidente Raul Licurgo, né, é evidente que, pelo que se parecia, de fato, a diretoria até então tinha uma proteção enorme por parte do ministro, que a bancada, mesmo ali avaroçada, batendo na mesa, parecia que não tinha nada falando. Era enorme. Tinha uma proteção enorme ali, a gente, política falando, né? Porque a bancada se posicionou. Os sindicatos devem ter pressionado a bancada, os deputados federais. Os deputados federais foram para cima, até porque o trabalhador estava sendo penalizado, e muitos deles são pessoas ligadas aí ao campo progressista, ao governo atual, gritaram, falaram e tal, e parece que não teve nenhum tipo de eco, né? Não teve. Isso aí é uma frustração, mas tenha certeza de uma coisa, Leandro. Cirilo, que é meu parceiro de futebol, caminha comigo, somos muitos unidos pela responsabilidade e peso que a gente tem. A gente não vai desistir, tá? A gente ainda acredita no Brasil, a gente ainda acredita numa construção e na unidade. E deixar ficar em silêncio a central nuclear em Angra dos Reis nunca vai acontecer. Nós vamos continuar gritando, nós vamos continuar nos posicionando e nós vamos buscar, sim, pela perenidade da eletronuclear, pela manutenção dos empregos de todos os trabalhadores, nós vamos ir aonde tiver que ir e falar com quem tiver que falar, sem ter medo e sem faltar com respeito, porque a nossa função é construir e não destruir. Eu quero até, de certo modo, parabenizar vocês, enquanto sindicato, que eu nunca vi o trabalhador tão unificado, não, o trabalhador chão de fábrica, o universitário, também o trabalhador das terceirizadas e tal. Eu nunca vi uma unidade tão tamanha, tão grande como a gente tem visto ultimamente. A gente que mora na cidade, que, de certo modo, trabalha com informação e que está do outro lado do balcão ali observando, a gente viu uma mobilização, a greve, por exemplo, assembleias, por exemplo. Você pega assembleias antigas, com meia dúzia de gato pingado, você pega a assembleia agora recente, né? O quanto do trabalhador parece que acordou, né? Peraí, se eu não tomar partido, daqui a pouco quem está se dando mal. E fica aqui até uma lição para o trabalhador, quer dizer, trabalhador que não apoia o seu sindicato, meu irmão, não tem a quem gritar. É isso aí. Então, acho que virou como uma lição. Agora, a gente, para fechar aqui, acho que a gente precisa fazer outros podcasts, ficar aqui até já o convite. A casa aberta, agora a casa é nossa. Está aberta. A chave está com vocês. Na verdade, a gente fala aqui sobre o futuro da eletronuclear, porque nós estamos falando de 2 usinas nucleares, as únicas do Brasil, né? A possibilidade da terceira, se Deus quiser. Mas Angra 1 e Angra 2, aqui em Angra dos Reis. Não estamos falando aqui da birosquinha do seu João, né? Da birosquinha da Dona Maria, estamos falando da usina nuclear, que é referência que todo mundo fala de Angra, além das suas belezas naturais, né? Fala das usinas nucleares, do complexo nuclear. Então, o assunto tem que ser tratado com máxima responsabilidade possível. Não dá para deixar para depois. Agora, a gente falar de trabalhadores, evidentemente juntando os da Eletro mais os terceirizados em torno aí de 4, tanto 5 mil trabalhadores, mas a gente tem hoje também um problema, pelo que parece, financeiro, né? E há uma luz no fim do túnel, né, pelo que a gente está percebendo, que está para ser discutido no Congresso. Terça-feira que vem. Uma emenda à MP 13.0025, que o Fernando Coelho, deputado federal, na verdade, o relator, que pode ajudar financeiramente a Eletro no sentido de fazer a revisão da sua tarifa. Como é que está isso, Nico?
Cara, olha só, a gente vem de diversas campanhas, né? Assim, o nosso mote da greve foi nem um passo atrás e hoje a gente está vivendo uma luz no fim do túnel. Então, hoje a expectativa, assim como você falou, e a parceria que a gente está construindo com unidades, a gente tem recebido alertas do presidente da Agência Brasileira de Indústria e Energia Nuclear, Celso Cunha, deputado federal Júlio Lopes, que é um dos idealizadores sobre a emenda SMP 1300 de 2025. Claro, não vamos poder esquecer da importância do Fernando Coelho, que é o relator e um ex-ministro de Minas e Energia, papel fundamental na defesa para a aprovação dessa emenda. Essa emenda ela é muito importante para que nós possamos avançar junto ao CNPE e conseguir fazer caminhar, nem que seja lentamente, mas caminhar o retorno das obras de Angra 3. Hoje, que a gente chama a atenção de você que está nos assistindo e todos os deputados de todas as bancadas do Brasil, que a energia nuclear não é da Angra dos Reis, é soberania brasileira, para que a gente feche esse sonho, conclua esse sonho. A importância dessa MP, dessa emenda ser aprovada, é urgente. É a luz no fim do túnel do projeto nuclear brasileiro. Cirilo. Chilico, energia nuclear é importantíssima no nosso país, né? Temos no nosso município o maior terminal da América Latina, do Petrobras, né? O terminal da TBIG. Temos o estaleiro Verome, né? Agora a gente, com a terceira usina nuclear, nosso município tem um desenvolvimento extraordinário, né? Então, imploramos para que o governo federal olhe para o nosso lado aqui. Angra do Rio, independente de vermelho, amarelo, azul, o povo de Angra depende dessa empregabilidade que a Angra 3 vai gerar para a gente aqui. Muito bem. Bom, a gente tem o Fala Leandro Silva, agora a gente tem o Fala Trabalhador, né? Quer dizer, tá aqui dois sindicatos, tá aí uma ideia aí, nascendo aí para a gente poder falar mais com o trabalhador, que eu acho que de fato precisa hoje a rede social e a internet ela facilitou essa relação, né? Então, aproximou mais é ainda. fundamental. Lógico. Tílio, eu queria te agradecer pela presença aqui, colocar o nosso programa à disposição de vocês. Eu acho isso aqui um cara apaixonado pelo tema. A gente está ali sempre buscando informação. Esse assunto é um assunto que importa ao município, que interessa à cidade. Quem vive em Angra não pode se furtar dessa responsabilidade, né? Quem está na gestão pública, na vida pública, ou quem já passou pela vida pública, precisa entender da importância da eletronuclear e das usinas nucleares para o município de Angra dos Reis. A gente fala aqui do turismo, fala do estaleiro e fala das usinas, do complexo nuclear, que é fundamental para a economia do município. Emprega pessoas. Você vê, por exemplo, aí dos Paradões como aquela região do quarto distrito fica movimentada, quer dizer, o dinheiro é injetado diretamente. Então, a gente sabe da importância disso. Então, eu queria aqui, o público, me colocar à disposição no nosso programa, né, para a gente poder cada vez mais tocar nesse ponto. Agradecer ao Cirilo também, me colocar aqui, enfim, nosso canal de comunicação aberto e deixar para você trazer a sua consideração final. O trabalhador, que até então, pelo que eu percebi, tinha um medo enorme de que o Sidney Bispo pudesse ser o presidente da Eletro. Parece que, a contragosto, não sei, do ministro, parece que a coisa não está nessa direção e que o trabalhador hoje ele está atento a isso de forma muito com lupa, porque não vai aceitar como é que eu posso dizer? A vela baixa. Acho que, pelo que vocês colocam, o inimigo do trabalhador, assim, dizendo pela postura que vocês colocam, à frente de uma empresa tão importante para o setor energético do país, né? Leandro, eu mais uma vez agradeço aqui, me sinto muito honrado, tá? Fui muito bem recebido aqui. Para você, a sua equipe. Obrigado pela lembrança aqui, poxa vida. Olha, momento aqui ímpar, maravilhoso. E dizer para o trabalhador continuar nesse rumo,
mantendo o posicionamento, mantendo a garra e a união de uma eletronuclear crescente. Vocês, trabalhadores, continuem atentos. E você do comércio, que é mais importante ainda, esteja ligado e fazendo coro também. Porque, como o próprio Leandro falou, o avanço de Angra 3 é mais do que emprego. Vai gerar muito benefício para toda a regional em Angra dos Reis. Então, gente, mais uma vez agradecer aqui, agradecer ao trabalhador, agradecer ao meu camarada Cirilo, que foi através dele que eu tive o prazer de estar aqui na presença do Leandro, agradecer o Leandro imensamente, uma pessoa de coração enorme, e adoramos aqui essa participação no podcast. Cirilo, meu presidente, obrigado também pela presença. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Concluída a sua fala, confie no seu sindicato. Tem alguém lutando por vocês aqui, nos bastidores. E pelo que eu percebi, não são sindicatos pelegos, não, hein? Jamais. Não, aqui é raiz. Aqui não tem Nutella, não. Raiz. Amigos e amigas, obrigado pela audiência. Você trabalhador, você eletricitário, você que se importa com a cidade de Angra dos Reis, muito obrigado pela audiência. A gente volta semana que vem com mais um podcast Fala Leandro Silva. E sempre bom informar para você que aqui acima você tem outros vídeos com outras participações, com outras entrevistas que também vão interessar você e que vai ajudar você a entender um pouco mais da sua cidade. Continue acompanhando a gente, porque você sabe que aqui a gente pauta o que é de importância para o município de Angra dos Reis. Até a próxima, um grande abraço. Fala Leandro Silva, um ombro amigo para o que der e vier. Tá certo então!